sou a Maria Eduarda do Colégio Carbonel, do 2º ano, e eu vou falar um pouco sobre o racismo. Bom, o racismo é a denominação da discriminação e preconceito de forma direta ou indireta a um grupo ou indivíduo por causa de sua cor ou etnia. Existem 3 tipos de racismo: o racismo de crime e ódio racial, racismo institucional e o racismo estrutural. O crime e ódio racial trata-se da forma violenta física ou verbal contra outros indivíduos. O institucional trata-se por meio de instituições públicas, como o Estado, que faz a exclusão dos mesmos por causa de suas leis ou decretos. E o estrutural é de forma tão branda e imperceptível que está nas raízes da sociedade, ou seja, trata-se por meio de práticas e gestos de forma racista sem que o indivíduo perceba. No Brasil, as causas do racismo estão muito ligadas com a grande duração da escravidão e a tardia abolição do mesmo, sendo feito a falta de inserção de escravos libertos tanto na educação quanto no mercado de trabalho, algo visto pelo sistema de humanização da sociedade atualmente. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre 4 pessoas que lutaram e ajudaram na causa contra a desigualdade racial. Primeiro, tivemos Nelson Mandela. Segundo, Martin Luther King. Terceiro, Rosa Parks. E em quarto, Zumbi dos Palmares. Bom, Nelson Mandela foi o ex-presidente da África do Sul e primeiro negro a lutar contra o apartheid. Foi uma segregação racial que aconteceu na África do Sul, onde negros e brancos não poderiam frequentar os mesmos lugares. Ficou conhecido como terrorista do país naquela época e ficou por 27 anos encarcerado, mas atualmente é uma referência na comunidade negra. Martin Luther King foi um pastor e ativista político em favor do direito ao voto da comunidade negra nos Estados Unidos durante a segregação racial. Ainda foi um dos organizadores, ao lado de Rosa Parks, que eu vou falar posteriormente, na marcha do estado de Washington até o Alabama. Rosa Parks foi uma ativista nos direitos civis da comunidade negra nos Estados Unidos durante o período de segregação racial e ainda ficou muito conhecida pelo caso de não ter cedido o assento dentro de um ônibus para um homem branco. E, por fim, Zumbi dos Palmares foi o líder dos Quilombos dos Palmares durante o período colonial do Brasil, contra as expedições militares portuguesas para roubarem negros do Brasil e se tornarem escravos. Agora eu vou falar sobre 5 filmes que retratam a questão do racismo. Bom, temos A Espera de um Milagre, Estrelas Além do Tempo, 12 Anos de Escravidão, Selma, Uma Luta pela Igualdade e Cidade de Deus, um dos clássicos brasileiros. Primeiramente, o filme A Espera de um Milagre retrata a história de um homem negro que foi condenado à morte após ser acusado de ter matado 2 irmãs gêmeas de 9 anos durante o período que o racismo nos Estados Unidos era muito grande. No seu tempo na prisão, ele conhece um carcereiro, um homem branco, que conhece mais o seu caso, mais o acusado e ainda percebe que não tem nada de mais e nada de ruim em seu ser. O filme Estrelas Além do Tempo retrata a história de 3 matemáticas negras que trabalham na NASA e convivem todo santo dia com o preconceito e os prejuízos no seu trabalho, em uma época onde só homens e brancos trabalhavam e estavam inseridos no mercado de trabalho. 12 Anos de Escravidão mostra a história de um jovem livre com sua mulher e filhos no ano de 1841, que durante uma viagem ele é sequestrado e vendido como escravo. O filme Selma, Uma Luta pela Igualdade retrata a história de Martin Luther King, já falando anteriormente, e mostra a sua passagem todo santo dia pela marcha de Washington até Alabama e a implementação da Lei do Direito ao Voto pelo presidente, na época, um homem branco, e ainda a sua luta e o seu reconhecimento em tal época. E, por fim, Cidade de Deus é um dos filmes clássicos e um dos filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos, que mostra a vida na favela do Rio de Janeiro, na década de 70, mostrando a vida de Buscapé, um fotógrafo, e Zé Pequeno, um traficante da região. Ainda nessa obra, mostra o perigo da comunidade e ao ambiente violento que os indivíduos se encontram e a exclusão feita pelos outros. Obrigado por assistirem, esse foi um pouquinho da história do racismo. Curte, comenta e deixa o like!